Olá, boa noite a todas, a todos, a todes. Nós estamos aqui nessa noite fria para a gente já nos atualizarmos, né, um pouco sobre os passos que esse coletivo que se organizou para estar, né, lutando para a permanência de teatro e dança na prova, né, para que ela aconteça na prova nacional docente. Então a gente está aqui para a gente poder atualizar, para a gente debater e construir junto também esse momento. Eu sou o professor Fernando Bueno Catelã, eu estou como coordenador do Fórum das Licenciaturas e dos Docentes da Educação Básica, da Abrace, e eu sou o presidente da Organização Paulista de Arte e Educação, a UPAE. Então, esse coletivo é formado por 4 instituições, né? Tem mais apoiadores, mas que tem CNPJ e que está conosco, são 4 instituições, né? Que é a ANDA, a Associação de Pesquisa em Dança, Nacional de Dança, a Abrace, né? Que eu estou aqui, né? Representando a Abrace, a UPAE, que a Ana, a Cauí também está, acho que ela já entrou, e o Fórum Nacional de Dança. Eu vou passar a palavra para a Kátia para fazer uma breve fala representando a associação a ANDA. Kátia? Gente, boa noite a todas as pessoas presentes aqui. Sou Kátia Walter, artista docente e pesquisadora da dança na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui representando a diretoria colegiada da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança, a ANDA. Conclamo a participação de todas nós para a continuidade dessa luta, dessa mobilização contra a exclusão da dança e do teatro da Prova Nacional Docente. Muitas ações já aconteceram, encaminhamentos já foram efetivados no sentido da gente avançar nessa mobilização. Então, conclamo a participação e também o contágio de mais pessoas para que a gente possa estar fortalecendo ainda mais essa mobilização. Ok? É isso. Muito obrigada e bola para frente, sigamos fortes na luta. Obrigado, Kátia. Agora eu vou passar a palavra para a Marise, representando o Fórum Nacional de Dança também. Marise. Boa noite a todas, todos e todes, companheiros de luta. Eu sou Marise Siqueira, consultora jurídica do Fórum Nacional de Dança, sócia fundadora da associação. O Fórum tem 25 anos de atuação, e nós estamos aqui nessa luta que acho que a maioria já acompanhou, né, que isso se iniciou lá em fevereiro com o lançamento do decreto e da portaria que regulamentou a prova nacional docente. Muitas ações foram tomadas, ações de mediação, de tentativa de mediação, inclusive uma notificação extrajudicial pelas entidades, as 4 entidades que estão agora à frente dessa ação judicial, e como não tivemos sucesso, não tivemos êxito, né, nessa mediação, tomamos a iniciativa de entrarmos com a ação judicial que está tramitando na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, e o nosso querido companheiro de lutas, o doutor Ian Angeli, vai apresentar para nós depois a fase em que o processo se encontra. Eu acho que nós estamos tendo êxito, eu digo que, claro que do judiciário a gente sabe que não temos como ter garantias, né, de resultado, mas estamos tendo um êxito imenso na luta e na trajetória. Acho que isso nos fortalece a todos, e é isso aí. Vamos à luta, seguimos, não vamos desistir. Um abraço, gente. Depois eu vou responder as perguntas que surgirem aqui. Boa luta para nós. Obrigado, Marise. Fernando, Oi. só uma coisa, o deputado Tarcísio está Sim. na sala, tá bom? Obrigada. Eu vi, obrigado, claro. É uma alegria a gente estar aqui juntos. Eu acho que é muito isso que a Marise falou, essa união, estarmos juntos está fortalecendo a área, que a gente sabe que historicamente ela é muito frágil, né, na arte e educação, né, no ensino de arte na escola, e que
esse movimento vai dar muitos frutos, creio, e que a gente vai conseguir seguindo, defendendo o ensino de arte, o ensino de teatro, o ensino de dança, ensino de música, de artes visuais na educação básica, porque é assim que a gente entende uma educação verdadeiramente integral, né, com qualidade e que é um direito de todo cidadão e cidadã brasileira. Então, nessa live hoje, a gente vai trazer um pouco o panorama por onde a gente já caminhou, quais são os próximos passos, e eu queria convidar o deputado Tarcísio, o companheiro Tarcísio Mota, que está conosco o tempo todo, né, nos apoiando, nos fortalecendo nessa caminhada, e, deputado, fique à vontade, a palavra é sua. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Me escutam? Tá. Passo aqui rapidinho, não quero atrapalhar a reunião, estou aqui escutando também. Tem a Ana Karenina, que também é da nosso mandato aqui, que está acompanhando a reunião, mas mais uma vez para reafirmar o meu apoio incondicional a essa luta. É um absurdo, né, essa situação da prova do concurso, da prova nacional de concurso docente, do jeito que ela está sendo colocada. É um absurdo que o governo não tenha recuado. Nós encaminhamos um ofício ao INEP com toda a documentação, com toda a argumentação, um ofício contundente sobre isso. Havia uma reunião marcada para essa terça-feira, que passou agora, mas seja porque o calendário sempre imprevisível da Câmara dos Deputados, e seja por um calendário deles próprios do INEP, a reunião teve que ser desmarcada, e nós pactuamos de que essa reunião acontecerá. Ela já tinha que ter acontecido, eu sei disso, mas ela acontecerá ainda antes do recesso parlamentar, portanto, nas próximas 2 semanas. Então, logo a gente tenha algum resultado, né, a gente também passa para todos a informação para todos. Mas eu, claro, assim como Marise falou, eu acho que vocês estão absolutamente corretos de recorrer à justiça. É esse o caminho que precisa ser feito agora, visto que, apesar de todos os apelos e todas as tentativas de mediação, o governo, infelizmente, não recuou desse processo. Queria encerrar essa saudação, que é uma saudação de anúncio de manutenção do compromisso nosso ao lado dessa luta, dizendo que nós temos também uma outra tarefa, que é uma tarefa que obviamente, ela é menos urgente, mas ela tem um certo tempo histórico para ser feito, que é construir uma emenda para o Plano Nacional de Educação que possa garantir, né, os direitos que vocês têm apresentado na questão tanto da dança quanto do teatro, na perspectiva do ensino da arte, para garantia disso. Acho que esse é um plano que independe da questão, né, hoje da prova nacional de concurso, mas ela pode servir como uma determinação legal, caso a gente não tenha como garantir a reversão do quadro desse ano, que ele nunca mais aconteça. E aí eu acho que, portanto, nesse ponto de vista, nosso mandato, que está na Comissão Especial do Plano Nacional de Educação, está à disposição para que a gente construa o texto dessa questão para o Plano Nacional de Educação da melhor forma possível, com o conhecimento e o acúmulo que vocês têm aqui. Então, contem com o nosso mandato e boa reunião para todo mundo. E que bom que vocês entraram na justiça, é isso mesmo, vão para a luta, vão para cima. Obrigado, deputado. É uma alegria te ouvir e saber que estamos juntos nessa, e é isso mesmo, eu acredito muito no que o senhor falou. Essa união vai nos fortalecer para garantir aquilo que é direito de todo cidadão e cidadã, ter uma educação de qualidade. Kátia, por favor. Não, eu só agradecer ao Tarcísio, que está sempre, sempre, sempre ao nosso lado, junto conosco nas nossas bandeiras de luta, nos fortalecendo, lutando junto conosco e, em grande medida, nos concedendo vitórias. Muito, muito obrigada, Tarcísio, muito obrigada mesmo, do fundo dos nossos corações, das nossas danças, dos nossos teatros, das nossas almas. Muito obrigada. Obrigado. Então, eu vou situar um pouco, né, cronologicamente, as ações que a gente está desenvolvendo. Não vou lá atrás, como eu fiz na outra live, né, que a gente colocou exatamente todos os passos, desde que saiu o decreto, desde que saiu a portaria que instituiu a Prova Nacional Docente,
mas a gente vai falar um pouco deste coletivo, né, que se reuniu, que está junto para garantir a presença, né, de teatro e dança na Prova Nacional Docente. Então, esse coletivo, ele se constitui efetivamente no dia Vamos 28 de passear? maio. Vamos passear? Vamos passear? E aí esse coletivo ele se organiza com as 4 instituições que estavam, né, no debate, que estavam participando dessas conversas, já com uma primeira reunião do INEP, que a gente teve em abril, e que a gente foi convidado pela FAEB, pela Federação de Arte e Educação Brasileira, para participar, e naquela reunião ficou explícito que eles não recuariam, que eles não iriam garantir a presença de teatro e dança neste ano na Prova Nacional Docente, por questões técnicas que nós compreendemos e entendemos, mas que isso não justifica, porque existe uma lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, a LDB, que estabelece que o ensino de arte é composto por teatro, música, dança e artes visuais. Excluir estas 2 áreas de conhecimento da prova é dizer que arte não é aquilo que está garantido na lei. Então, essas instituições, a Brácia, a ANDA, o Fórum Nacional de Dança e a UPAE, se reuniu para começar a articular questões até mesmo judicial, para além de outras ações que eu vou dizer aqui. Então, a gente inicialmente, com a Marise, que é advogada, entramos com uma ação, uma notificação extrajudicial, que foi encaminhada ao MEC e ao INEP, e que tivemos uma resposta, como aquela resposta que nós já havíamos recebido, de que não seria possível e que provavelmente o ano que vem teria garantido e tudo mais. Mas tudo isso a partir de incertezas, porque em nenhum momento até agora o MEC mudou nenhuma portaria, não estabeleceu nenhum, já saiu de novo um outro documento dizendo da estrutura da prova e ele não se manifestou, eles ainda estão vinculando o ENAD, que é uma avaliação do ensino superior, à Prova Nacional Docente, e que são coisas que têm finalidades distintas, e usar um instrumento porque tem uma finalidade para outro instrumento que tem outra finalidade, acaba bagunçando, e foi isso que eles fizeram, acabou bagunçando todo esse processo. Então aí depois, no dia 4, a gente tivemos uma primeira reunião aqui com vocês, né, dia 4 de junho, e aí tivemos em seguida uma reunião com a Júlia e com a Ana Clara, que são da diretoria executiva, né, coordenadoras de projetos lá, e que também colocou essas questões todas, de que não seria possível e tudo mais, e a gente estabeleceu com ela no diálogo que a gente queria conversar com o ministro, né, porque foi isso que o INEP disse lá no começo, na primeira reunião, dizendo, olha, aqui a gente não tem muito o que fazer porque a gente é operacional. Quem vai decidir se vai entrar ou não e vai dizer para a gente fazer é o ministro. Vocês têm que tentar falar com o ministro. E aí a Júlia e a Clara ficaram de promover esta reunião, mas como vocês viram, até agora nada, a gente está conseguindo esse diálogo, tentando esse diálogo através do deputado Tarcísio Mota, né, que está conseguindo agendar, fazer esse contato com essas instâncias governamentais, e aí foi publicado no dia 16, né, então a gente teve reunião no dia 13 de junho, dia 16 foi publicado o edital, que aí fica exatamente, é um instrumento, né, os advogados aqui vão poder esclarecer com mais propriedade, que a partir do edital fica evidente a tentativa e todas o que eles, né, excluíram essas 2 áreas. Eles não gostam muito que a gente chame de exclusão, eles falam que não incluíram, mas é exclusão, né? Porque se o componente curricular de arte é composto por 4 áreas de conhecimento, quando você só põe 2, você tirou 2, né? Porque você acabou excluindo. Então é uma exclusão, sim. Então a gente, no dia 27 de junho agora,
né, nós entramos com uma ação civil pública na Terceira Vara Federal de Porto Alegre, já no dia 30, na segunda, isso foi numa sexta, no dia 30, a Marise aqui e o Ian, que é o advogado desta ação, já teve uma reunião com o juiz explicando todos os motivos, e o juiz deu 5 dias, né, à União para responder sobre essas questões. Então, é um panorama um pouco rápido e, né, de todas as ações que nós desenvolvemos a partir daquela live. Nós, como vocês sabem, nós mobilizamos uma vaquinha, né, para poder pagar as custas, e infelizmente a gente ainda não conseguiu atingir os nossos objetivos. A gente precisa fortalecer, a gente precisa se empenhar e continuar fazendo essas contribuições para a gente chegar no valor que a gente precisa. Nós precisamos, no mínimo, porque tem outras, por exemplo, o deputado Tarcísio vai conseguir uma reunião para a gente vai ter custos para ir até Brasília, avião e tudo mais, mas minimamente a gente precisa pagar as custas do processo, que é de R$20.000, e que a gente precisa chegar nesse valor. E infelizmente a gente está até agora, né, quer dizer, teve muita contribuição e mostrou o nosso potencial de mobilização inicialmente, mas claro, o tempo vai passando, a coisa vai ficando mais calma, vai sendo esquecida, e que nós chegamos logo após essa primeira live, e estamos agora em R$9.700. Daqui a pouco eu vou entrar para ver exatamente os valores, mas 9.700. Então a gente precisa né, um pouquinho mais, 10.300, 400, para a gente completar esse valor. E é isso que a gente pretende, e é isso que a gente precisa nos unir e nos mobilizarmos nesta direção. Temos ainda a questão do abaixo-assinado, que a gente pode continuar ainda se mobilizando. Foi feita uma mobilização nas redes sociais muito importante, que eu acho que deu muito retorno, e aí eu quero, em nome de todos e todas aqui da organização, agradecer a Thali por ter organizado e ter encabeçado toda essa mobilização. Ela é a pessoa do grupo que não nos deixa ficar nenhum momento perdidos, ela nos puxa, o que está acontecendo aqui? O que está faltando aqui? E ao mesmo tempo propondo e colocando e postando as coisas. Então, obrigado, Thali, muito mesmo, por toda a sua dedicação e todo o seu empenho, que está tendo frutos, né? Que a gente está vendo que vai acontecer bem. Então a gente tem essas mobilizações, vocês viram os vários vídeos, né, de alguns graduandos, né, cursos de graduação falando sobre essa problemática, que eu acho que nos vai gerar e gera bastante engajamento, né, e percepção do problema que é este que está acontecendo. Então a gente está em todas essas frentes, essas ações, passando para conseguir o nosso objetivo. Então, eu acho que eu já falei demais aqui. Eu vou passar a fala para a Marise, e a Marise apresenta o Ian e diz, né, exatamente quais foram as negociações, como é que a ação entrou na justiça e assim por diante. Então, Marise, por favor, fica à vontade agora. Oi, gente. Assim, nós, como o Fernando relatou, fez esse histórico, esse apanhado, né? Nós, quando eu que atuei lá na fase administrativa, quando nós propusemos a notificação extrajudicial, que, embora tenha tido uma resposta, né, padronizada, uma resposta que não chegou a solução nenhuma, né, de qualquer forma, foi um excelente passo para demonstrar ao juiz, né, ao judiciário, que nós esgotamos as tentativas de mediação administrativa. Então, foi super importante. Aí, a partir daí, o próximo passo seria ação judicial. Eu, desde o início, havia dito que eu não poderia atuar no contencioso, né? Eu não poderia atuar nessa fase judicial, e nós temos aí um companheiro de luta, um advogado artista,
que é companheiro de muitas lutas e que, muito aguerrido, fez uma excelente peça e que agora pode nos contar um pouco mais. E eu já adianto que na reunião que participamos, o Ian como advogado da causa e eu representando as 4 entidades, pois foi uma reunião presencial aqui na Terceira Vara Federal de Porto Alegre. O juiz da Terceira Vara Federal nos recebeu por um longo tempo, conversamos bastante, ele entendeu profundamente a questão, ficou preocupado, nós falamos também, quando acho que é uma fala que tem sido, para quem não é da área, é importante dizer, olha, é o Enem das licenciaturas, né? É o Enem para os concursos, tem uma modalidade, ou seja, ele pode ter validade alargada e alongada no tempo, né? Então, ou seja, as respostas de que, mas no ano que vem nós vamos incluir, em nada nos garantem, então, por isso, essa a obrigatoriedade, né, a nossa luta de entrar na educação judicial, e o doutor Fábio Lucarelli, da Terceira Vara Federal, nos ouviu longamente, né, e compreendeu todos os pontos e compreendeu bastante a questão. Vamos aguardar, então, as decisões, e aí o Ian pode contar um pouco mais para nós aí do encaminhamento da ação civil pública. Ian, por favor. Olá, boa noite a todos, todos. Todos, todas e todos. Estamos num momento bem interessante do processo, porque estamos apresentando ao judiciário aquilo que a gente entende, né? Eu fico muito feliz de estar aqui, porque a minha militância no direito vem da cultura, né? Então, não são poucos os momentos em que eu estive aqui com a cultura, seja no Ocupa Minc, seja nas ocupações das escolas aqui que foram muito importantes no Rio Grande do Sul, seja na própria construção das entidades e do nosso histórico, né? Talvez eu prefira até me falar como músico do que como advogado nesse momento. Então, é, falo de um conhecimento da causa, né? Até porque fazendo uma vírgula, terça fui no ensaio do coletivo de maracatu e a dança do maracatu estava bem curiosa sobre a questão, me perguntando assim, falou, tá, mas a gente realmente está fora da prova, o que que vai acontecer? Então, a gente tentou no processo fazer essa ponte entre a luta real, a nossa militância, e o juridiquês, a formalidade, a burocracia que a gente tem que passar, né? É difícil a gente desenhar uma coisa, a vida de vocês, que é o dia a dia do ensino, os desafios do ensino da arte, e colocar num papel para uma pessoa que a gente não sabe necessariamente qual é a sua relação com arte e cultura, né? O judiciário está cada vez mais difícil. Acho que tivemos uma sorte grande com um magistrado muito bom, muito interessado nas questões, uma pessoa conhecida por buscar entender os casos. E na nossa conversa, ele buscou entender desde o histórico. Então a gente falou desde da resolução do Conselho Nacional de Educação, né, que trabalhou o ensino de artes, separando, né, trazendo as 4 áreas. Passamos por todo o histórico das dificuldades do ensino, desde, né, quando chegamos a falar, desde questões concretas nas escolas, de pais questionando o uso, o ensino de dança, e a gente mostrar, não, isso está na BNCC, isso é item obrigatório, né? E que os professores têm que demonstrar para uma família mais conservadora que não quer ver seu filho se movimentando, conhecendo seu corpo. E a gente explicou, falou, olha, estar na BNCC, isso é um desafio concreto que a dança enfrenta. E conseguimos passar muito da péssima perspectiva de futuro com o que está apontado no edital. Porque, bom, como o Fernando já adiantou, não temos nenhuma perspectiva futura de correção nos outros anos, até porque eu, como advogado, tenho muitas dúvidas. A gente coloca na petição de que vai acontecer no próximo ano, porque ano que vem é ano eleitoral, tem eleições gerais,
ano eleitoral existem condutas vedadas próprias, que é você ampliar um programa em ano eleitoral. Tu não pode, chegou na hora da eleição, amplia um programa. E, da maneira que eles estão conduzindo, isso é um programa a ser ampliado com outras áreas, entraria teatro e dança, então não poderia entrar no que vem. 2027 é uma incógnita, né? Pode ter uma mudança de governo e a interrupção do plano. Então, não existe amanhã. Não existe possibilidade. Existe um dano concreto. Estamos falando de uma prova onde você tem um. E aí vou fazer uma vírgula, né? Eu achei uma baita ideia inicial você usar o antigo provão, que eu fui para a porta do provão para distribuir adesivo, diga não ao provão, lá no início dos anos 2000. Aí depois converteu no ENAD dentro de um conceito mais amplo de avaliação, mas era uma prova que continuava a crítica. Vamos analisar o curso só pela avaliação do aluno. E a gente sempre teve essa crítica. Não, agora virou uma forma da licenciatura praticamente entrar de forma automática em um concurso público. A perspectiva para os concluintes é: você concluiu, fez a prova, vai ter uma nota que pode usar em concursos por todo o Brasil para ingressar no serviço público. Então, a gente tentou demonstrar que o quão é positivo um formato, o quanto isso pode ser bom para todas as áreas de licenciatura, como o teatro e a dança foi excluído, e pior, estamos falando de concurso público. Ingressantes em concurso público só saem aposentados ou se fazem ou se exoneram para fazer outros concursos. Então falamos um concurso público que acontece esse ano, as pessoas vão passar 20 anos, 30, 40 na vaga. Não teremos vaga nos próximos anos para teatro e dança. Então, é toda uma geração de concluintes, de estudantes prejudicados, que ficarão sem espaço. Então, a nossa construção foi para mostrar o imenso prejuízo para os profissionais e para a sociedade, porque não basta, a gente sabe a realidade das escolas brasileiras, porque não basta estar no currículo. Tem a necessidade de saber passar o teatro e a dança. E só com o teatro e dança nos currículos que você forma público, que você forma interesse, inclusive para lecionar no futuro. A gente está trabalhando um futuro, estamos vendo aqui um futuro incerto para o ensino de teatro e dança. Porque se a gente não, se as crianças, se nossos jovens não têm aula, não têm contato com teatro e dança, vai ser muito difícil eles quererem dar aula no futuro, ingressarem na licenciatura. Então a gente está falando em longo prazo de ir minguando o ensino de arte no Brasil. Então foi isso que a gente desenhou na ação, todo esse risco, qual é a nossa dificuldade, né? E como os danos precisam ser reparados. A gente acredita realmente que vai haver uma tentativa de acordo. A gente acredita, porque a Advocacia Geral da União do Rio Grande do Sul, ela tem essa expertise. O Sejusc, o Centro de Justiça e Cidadania do Tribunal, tem uma expertise em buscar acordo, principalmente ações civis públicas, como a que a gente propôs, onde você tenta conciliar o interesse da sociedade com as ações dos governos. Então, a gente tem essa esperança, mas não depende só da gente, né? Eu sempre falo que o direito é apenas um instrumento, gente. O que digamos que o direito seja apenas o palco. E você sabe que o palco sozinho não vai fazer o teatro e a dança. Vai depender de toda uma formação artística, tudo isso. O direito, a gente tá apenas o palco para as disputas. Então lá a gente vai ter que colocar a disputa política real,
que é a gente seguir com a pressão, e aí o que o deputado trouxe, nessa importância da gente tentar falar, olha, temos uma ação, né? Tem uma ação concreta, judicial, né? E o governo precisa resolver, precisa se movimentar, né? E aí, inclusive, colocar, o governo quer ser atacado pela oposição? Hoje em dia, eu não acho que a oposição brasileira tenha interesse em arte, nas artes em geral, mas eles vão totalmente adorar que tenha um ataque contra o governo. E o governo vai deixar a oposição, que nunca gostou de arte e cultura, bater abertamente. A bola não está com a gente mais. Agora a gente colocou para eles. Agora é importante a gente seguir um processo de mobilização para sustentar no processo. Para internamente no governo falar, olha, a gente precisa resolver. Para a AGU virar para o governo e falar, olha, tem razão. E aí, o que que a gente pode propor para conciliar? Então, a gente está com essa expectativa. Poucas vezes, a gente nunca pode saber o que vai acontecer no tribunal, mas eu nunca despachei por tanto tempo como magistrado, né? Em mais de 10 anos que eu tenho de advocacia, nunca passei tanto tempo falando sobre um tema com um magistrado, assim, com um juiz, e ele realmente entendeu a situação, entendeu, inclusive fez perguntas, assim, bem objetivas sobre, e qual é o tempo? E aí, quando eu comecei a falar, ele, não, mas o edital de cada município vai dizer qual é o tempo de validade. E a gente complementou, sim, é como o Enem. Hoje, qualquer universidade pode falar, considere-se o Enem dos últimos 5 anos. Bom, as universidades privadas utilizam isso sempre, né? Use sua nota dos últimos 10 anos do Enem. E vai ser igual. Qualquer município pode aderir e pode falar, não, use a nota da PND dos últimos 10 anos. Então a gente pode seguir 10 anos só com essa prova sendo utilizada essa nota. Enquanto tiver profissional apto, vai seguir. É uma luta bonita e que tem que ser feita. Não estamos. E eu vou dizer assim: o que eu identifiquei do contato com as associações, em geral, eu não tive contato com pessoas que vão ser beneficiadas por essa luta. Isso talvez seja o mais bonito. E aí eu queria trazer a importância, né, e dar os parabéns às 4 instituições que estão trazendo esse ponto, porque é uma dedicação em pensar no teatro e na dança, no ensino do teatro e da dança. Que essas pessoas, porque é isso, quem está nas associações não são os concurseiros, não são as pessoas que vão estar indo, são profissionais dedicados ao teatro e da dança. E aí eu queria encerrar minha fala dando os parabéns a esses profissionais que estão conduzindo toda essa batalha árdua, mas que vai ser positiva. Tenho bastante esperança. Também acredito como você e a gente tá junto. Assim, por todos esses processos, por todas essas conversas que a gente já teve, tem muitas é, tem muitas é, pegadinhas no edital, na maneira como eles nos definem, da maneira como eles nos colocam essa problemática. Uma delas é justificar ou tentar justificar que não se trata de um concurso, né? Se trata apenas de uma prova. E eu queria compartilhar com vocês, só para a gente ter bem claro essa ideia, que, vou colocar aqui, que o próprio ministro, Camilo Santana, fez um post quando saiu o edital, e ele disse: atenção, professores, a Prova Nacional Docente, vem aí. E é mais uma oportunidade de buscar uma vaga por concurso em milhares de redes de ensino do Brasil. Nosso edital está, ou seja, o próprio ministro deixa explícito que se trata de um concurso, que vai ser este instrumento que será usado para que profissionais da educação atuem na educação básica pública brasileira.
E quando ele impede que profissionais que são formados em cursos de licenciatura de teatro e dança, que possam dar a aula no componente curricular arte, ele está dizendo, esta graduação não tem sentido, porque vocês não podem trabalhar na educação básica pública. Se vocês quiserem, consigam lá na privada. Então, isso é muito sério. É muito sério. É dinheiro jogado fora em diversos sentidos. Porque o governo tem os cursos, né, nas universidades públicas de teatro e dança. Então, é desesperador a maneira como eles estão encarando essa área. Eu acho que não é de agora, né? No final de semana retrasado, eu conversei com a Anami Barbosa, e ela disse que na época em que começaram as discussões para a entrada de dança na LDB como um componente curricular, né, que tivesse essas 4 áreas, teve uma reunião lá no MEC, e um cara do MEC, lá na reunião, disse que se dependesse dele, a arte não entraria na escola brasileira, não entraria no currículo. Ou seja, essa luta é de muito tempo, né? Mas como historicamente artes visuais e música já estão dentro da rotina escolar, né, da cultura escolar presentes, fica mais, obviamente, mais destacada aos olhos de pessoas que não estudam, né, as pedagogias, de que só música e artes visuais seria o suficiente, quando a gente sabe que teatro e dança compõem todo esse arcabouço, né, de conhecimentos de arte que está garantido pela LDB, que está garantido pelos PCNs, que está garantido pela BNCC, né, e outras resoluções que a gente tem aí do próprio MEC. Então, eu queria muito apresentar isso, porque essa conversa, né, ela é longa, né, e a gente precisa estar fortalecido para continuar essa conversa. E eu vou atualizar aqui para você. Oi, diga, Marise. Não, só depois da tua fala eu queria falar mais um pouquinho. Pode encerrar aí a tua fala e depois me fala. Não, Tá. pode falar, Marise, porque eu vou entrar em outro assunto. Tá, então só para complementar a impressão do Ian, que fez uma peça jurídica belíssima, muito contundente, muito técnica. Parabéns ao colega, ao jovem colega Ian, quando ele disse que em 10 anos de advocacia nunca tinha conversado com o juiz por tanto tempo. Eu tenho 33 anos de advocacia e eu também me surpreendi, né, de ser recebida. Muitas vezes somos, né, recebidos. Agora, atualmente, com o processo eletrônico, menos, que tem uma coisa que se chama balcão virtual, onde a gente pede audiência com os juízes e o assessor diz: doutora, pode mandar sua demanda por aqui pelo WhatsApp que eu passo para o juiz. Então, sermos recebidos num tempo de virtualidade já foi demonstrando o interesse do magistrado em ouvir presencialmente, né, o advogado da causa aí, a representação das partes. Ficamos, acho que, mais de meia hora, com certeza, uns 40 minutos conversando amenidades, sabe? Também, né, conversando de temas gerais e que a repercussão, para além da ilegalidade, que é o que está né, em questão, mas para além da legalidade, outras questões, como, por exemplo, eu tive a oportunidade de dizer, doutor, em muitos municípios brasileiros, a ultradireita tem apresentado projetos de leis que estão aprovados, né, em alguns municípios menores, onde a gente não tem alcance, nós não temos nem como ter essa demanda, projetos de lei que proíbem o ensino da dança na rede municipal, com a justificativa de sexualização precoce das crianças, se tiverem ensino de dança nas escolas. E a gente fez esse comparativo de todos as PLs, né, que foram aprovadas. A maioria veio do partido PL mesmo. Então, os projetos de lei todos têm o mesmo texto e a mesma justificativa idênticas, ou seja, eles circularam pelos seus vereadores e apresentaram em muitos municípios, ou seja, tendo essa proibição de ensino, e muitas foram aprovadas. E, além disso, quando falei, além dessa questão, uma questão que é específica da dança,
que é a questão do CREF, né, que desde o início dos anos 2000 nós estamos lutando contra o Conselho Federal de Educação Física, o CONFEF e os regionais CREFs, que à época, já desde o início dos anos 2000, exigem dos profissionais de dança a inscrição no Conselho de Educação Física para poderem atuar nos cursos livres, né? Não no ensino formal, mas, de qualquer forma, essa disputa que é uma disputa de mercado e uma disputa também política, de que a dança nas escolas chega através da educação física. E isso também, ou seja, a educação física é uma outra área de conhecimento, está na área da saúde, a dança é uma área de conhecimento que está na área no campo das artes. Então, e o magistrado também sabia dessa luta do CONFEF. Ele, nossa, e muito, quando eu falei da questão da educação física, ele, nossa, muitas ações aqui eu já recebi contra o CREF. Então, ele está bem apropriado. E realmente 33 anos de advocacia foi uma conversa bastante promissora. Vamos esperar, a gente não sabe, claro, mas estamos só para queria trazer essas informações aqui. Obrigada, gente. Sim, sim. Eu acho que a gente está bem num estágio agora desse processo do esperançar mesmo, né? Porque a gente já lançou tudo aquilo que a gente pensou, trabalhou e acredito que com essas esperanças, né, de agir, né, do esperançar, a gente vai conseguir nossos objetivos. E as coisas que sempre me fazem crer nisso é a nossa mobilização. Veja, eu comecei essa live aqui, essa reunião, falando que tinha R$ 9.700 na contribuição. Vejam só, acabei de olhar aqui no orçamento, já chegamos a 1.824. Ou seja, não temos aqui nem, sei lá, 20, 30 minutos e já conseguimos mais R$ 100. Ou seja, mostra a nossa capacidade, né, de mobilização quando a gente se empenha, quando a gente se envolve e a gente consegue. A gente ainda está bem distante do nosso objetivo aqui de 20 mil, mas acredito que nesse mês agora, que é um mês que vai começar os congressos, né, a UPAE vai ter, a ANDA também, né, vai ter o congresso agora em julho. Acredito que essa mobilização, a gente conversando com os nossos colegas, companheiros de associação, a gente consegue mobilizar. Logo em seguida, né, a Abraça em outubro também vai ter, mas esperamos que antes disso a gente já chegue no nosso objetivo. Então, queria agradecer e dizer que a gente precisa manter firme, né, essa mobilização, porque a gente tem questões que são de ordem financeira que a gente precisa cumprir também. Então, muito obrigado por todos e todas. E eu queria abrir aqui para vocês poderem fazer perguntas. Algumas perguntas já estão aqui. E eu queria, não sei se vocês estão percebendo, mas nós temos aqui o professor João Palma Filho, que não sei se vocês o conhecem, ele é professor da Unesp, aqui de São Paulo, e é uma das pessoas que mais entendem dessa ideia de legislação, educação e de educação. É um grande homem da educação. Uma vez eu fui fazer uma disciplina, a primeira vez que eu fui fazer a disciplina com o professor Palma, eu fui procurar quem é o professor Palma, que eu não o conhecia, né? Coloquei lá no Google, aí apareceu 7 educadores de destaque no Brasil. Um deles era o professor Palma, com Paulo Freire, com Anísio Teixeira. Então é uma pessoa que realmente nos orienta, está conosco o tempo todo, é um grande companheiro, participa da UPAE, está lá conosco como conselheiro. Então, professor, por favor, fique à vontade. Eu sei que você não pediu a fala, mas eu sei que a sua experiência pode nos ajudar e contribuir muito. Obrigado, professor. Bom, boa noite a todos e todas. Bom, inicialmente eu quero agradecer por essa apresentação que você fez à minha pessoa. Não sou tudo isso, não. Mas, enfim, agradeço. Olha, essa questão aí desse concurso, que o INEP e o próprio MEC insistem em dizer que não é um concurso, mas eles mesmos acabam afirmando em alguns documentos que andaram publicando por aí. A questão para mim é a seguinte: eu acho que no momento que saiu o edital e que ficou claro que não entra nem dança, nem teatro
contrariando, do meu ponto de vista, abertamente, o que está na Lei de Diretrizes de Base, o que está, inclusive, na BNCC, e mais, já estava lá nos parâmetros curriculares, lá nos PCNs, as 4 linguagens. Bom, o que caberia, do meu ponto de vista, naquele momento que saiu o edital? Entrar com mandato de segurança. Para mim, esse era o ponto. E digo mais, entrar lá em Brasília, porque é lá que está o INEP, é lá que está o MEC, não é? E aí você tinha a possibilidade de talvez o juiz que recebesse essa ação, ele podia dar uma liminar. Se ele desse uma liminar, porque era bem o caso de uma liminar, porque veja bem, se não atuar agora, depois passou. Então é por isso que cabe mandato de segurança, porque é exatamente para permitir que você não seja prejudicado por um fato consumado lá na frente. Agora, o meu entendimento, o que o MEC está fazendo é o seguinte: ele vai oferecer para os estados e os municípios que quiserem usar esse banco já como licenciados que passaram por um concurso. É como se fosse uma prova nacional para falar, olha, esses profissionais estão já certificados pelo MEC. No fundo, para mim, é um pouco isso. Agora, tem o seguinte, né? Eu tenho para mim que, dada a questão política, hoje você tem a maior parte dos governadores são de oposição ao governo federal e, consequentemente, ao MEC. Os prefeitos, então, nem se diga. Quer dizer, a grande maior parte dos prefeitos hoje do país, seja do PL ou seja dos outros partidos do famoso Centrão, eles são todos de oposição ao governo federal. E, portanto, eu tenho dúvida se municípios e governos estaduais vão usar esse banco de professores já certificados. Eles poderão manter os seus concursos estaduais ou municipais. E aí eles poderão, obviamente, contemplar no concurso, como tem sido aqui em São Paulo, na rede estadual, as 4 formações. Agora, qual é o problema desse banco? Eu chamo banco de professores certificados. É que se lá tem o cara certificado de música e o certificado em artes visuais, simplesmente o município pega um desses para dar artes. Até porque no currículo, pelo menos que eu conheço hoje, em vários estados, o que figura é o professor de arte, que obrigatoriamente deverá trabalhar as 4 linguagens. Mas eu não preciso pegar alguém de teatro ou alguém de música só para isso, especificamente. Eu vou pegar um que tenha formação em uma dessas linguagens e ele vai ter que cumprir o que estabelece o currículo do Estado ou do município em relação à arte. Agora, isso que foi mencionado aí, de que alguém do Ministério da Educação disse que se dependesse dele, a arte não figuraria no currículo. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, de acordo com o Darcy Ribeiro, lá bem atrás, hein? Lá quando estava discutindo a LDB de 96, também não figuraria no currículo, porque isso há um claro preconceito que já vinha de muito tempo. Eu também ouvi de muitos secretários de educação com os quais eu trabalhei aqui em São Paulo, que se dependesse deles, também não deveria ter arte no currículo. Aliás, a arte só entrou graças à luta dos arte-educadores na época que estava se discutindo a LDB. Não é por acaso que, se você olhar lá no artigo 26, o original do currículo,
não estava no caput do artigo. Foi colocado num parágrafo, dizendo o seguinte: olha, também é obrigatório o ensino de arte. É isso que figurou lá, não é? Depois veio, já acho que no governo da Dilma, é que veio uma deliberação que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, dizendo que era obrigatório na disciplina ou no componente curricular, porque também não se chamava mais disciplina, mas no componente curricular de arte, era obrigado a trabalhar as 4 linguagens. É assim que a história é um pouco essa. Agora, os governos estaduais e municipais, com algumas exceções, eles nunca optaram por ter as 4 linguagens do currículo com especialistas nessas linguagens. Esse é o ponto. Então, o que vai acontecer é o seguinte: se o município optar por se valer desse banco de professores já certificados para trabalhar na escola, ele vai pegar os dois que estão lá, ou de música ou de artes visuais, basicamente. Agora, a grande maioria acho que não vai se valer desse banco. Digo isso analisando pelo lado político, né? Há uma forte rejeição das coisas que vêm lá de cima. Então, agora, outra questão que vem é o seguinte: será que o MEC vai continuar realizando esse tipo de certificação nacional? Ou se vai ficar nesse primeiro e pronto, está aí a contribuição do governo federal, o município que quiser, não vai precisar gastar para fazer um concurso, basta pegar o professor que já está nesse banco de dados, não é? Essa é uma questão, não é? Agora, o problema hoje jurídico, ele está muito complicado. A verdade é essa. Agora, nesse caso, eu acho que cabia, sim, o mandado de segurança. Eu estou falando isso porque eu não exerço advocacia, mas eu sou bacharel em direito. Então, eu entendo um pouco da coisa e sei que caberia aí um mandado de segurança. Era o caminho. E provavelmente, dependendo do juiz, você podia obter imediatamente uma liminar, se ele entendesse que havia o risco dele deixar para decidir lá adiante, e quando ele decidisse lá na frente, a coisa não servisse para mais nada, que é o que vai ocorrer agora, efetivamente. Quer dizer, no caso aí do Rio Grande do Sul, que tem essa ação ajuizada, pode ser que o juiz aí decida até antes da efetivação da prova, mas se ele não decidir dessa forma, se ele demorar, a prova realizada aí não tem mais o que fazer, efetivamente, né? Então, é um pouco por aí que eu vejo. Agora, quanto à questão aí do apoio financeiro, qual é o PIX aí da UPAE? Para onde que manda? O Pix é nosso e-mail, sos.danca, né? Danca, teatro@gmail.com. Então, sos.danca.teatro. Não dá para colocar no chat aí que Sim, facilita. sim, sim. Não, vamos colocar aqui. Aqui, ó, já está aqui. Na última mensagem já está aqui, ó. Tá bom. Tá bom? Então, eu Obrigado, vou professor. pegar, eu vou contribuir com alguma coisa. Obrigado, Fernando, professor. Oi, posso oi. só trazer um pontinho aí sobre essa questão aí jurídica até, né? Acho que foi Pode, uma pode. baita contribuição. Deixa eu só, É... Ian, deixa eu só Fique à vontade, claro. fazer, e aí eu te passo a palavra rapidinho. A primeira coisa, professor, eu acho que é o que o Ian vai dizer, a gente já ponderou, de fato, o mandato de segurança, ação civil pública, então foi uma decisão que a gente tomou a partir, né, dessas questões. E qual é o problema
professor Palma, que eu vejo tá muito mais grave do que tudo isso. O MEC tá mostrando para os estados, tá dando um modelo de quais disciplinas e, né, quais componentes curriculares e quais áreas precisam figurar num concurso. Mesmo que eles não se valem das provas, eles, de certa forma, podem dizer, mas o MEC não coloca teatro nem dança, por que eu tenho que colocar aqui no meu concurso? Então, eles podem usar como modelo, né? E isso eu acho que é bastante grave. E, e eu acho que a Ana May, quando falou que a pessoa disse que não dependesse dela, não entraria a arte na escola, eu posso achar que talvez tenha sido o Darcy Ribeiro por toda aquela questão histórica que a gente viu acontecer naquela época. E exatamente assim, por que que não tem 4 professores, um de cada área, atuando na educação básica? Porque a gente está no modelo neoliberal. É mais fácil você pagar um professor do que pagar 4. Então eu condenso e pago um só para dar todas as áreas. Então, isso por isso que a gente está aqui na luta, né, e poder tentar mudar isso. E aí, eu vou passar agora para o Ian. Ian, por favor, falar sobre essa ideia Eu do queria mandato de apenas segurança e tudo. falar um pouco sobre isso, assim, o que a gente trouxe aqui assim, porque há um alto índice de rejeição de mandado de segurança hoje nos tribunais. Infelizmente, é um instrumento constitucional importantíssimo, já nos serviu para muitas situações importantes, assim, então a gente tem vários históricos de mandado de segurança, mas desde que surgiu o novo Código de Processo, tá fazendo 10 anos agora, se eu não me engano, a gente perdeu muito do objeto. Porque, assim, o mandado de segurança virou uma coisa a mais. Foi usado muito como habeas também, a gente perdeu muito da instrumentalidade. Então, a gente fez uma opção de fazer ação civil pública com o pedido de tutela de urgência. E então nós entramos ah, eu sou péssimo em datas, mas a gente entrou na sexta passada, acho que 27. É, Imediatamente entramos em contato com o plantão para conceder uma liminar. No plantão, no dia 27, o juiz entendeu que na segunda, qual era o nosso argumento para conseguir essa liminar? Que na segunda iniciava o pedido de isenção de inscrição. Em alguns materiais, o MEC trabalha que o processo se inicia com a abertura do pedido de isenção. Mas o juiz entendeu que o processo só começa com o início das inscrições. Então, haveria tempo para uma decisão liminar até as inscrições, né? E não precisava ser no plantão. Então, a gente está com o juiz buscando essa decisão. Ele está ciente disso e de que há uma necessidade de se despachar, de ter uma posição positiva ou negativa, mas de ter uma resposta da justiça até o dia 15, que eu acho que é o dia programado a, para iniciar as inscrições. Teria que confirmar no calendário da prova a inscrição dia 14 de julho. Então, até o dia 14 tem a expectativa de termos uma primeira resposta, claro, com uma chance da gente recorrer. Também já dessa decisão do plantão, a gente já fez um pequeno recurso ali, um agravo para tentar conseguir no plantão. Isso fez o processo cair numa câmara, na melhor câmara aqui do Tribunal Regional Federal, né? O Tribunal Regional Federal tem um amplo histórico negativo, mas essa câmara é boa, tem pessoas boas lá dentro, então a gente tem essa perspectiva. Inclusive pessoas progressistas, pessoas com histórico progressista lá dentro, né, que é raro no judiciário. Então a gente caiu numa Câmara boa que está agora preventa, né? O que a gente chama de preventa, ela é tudo que tiver relação com esse processo vai para essa mesma Câmara. Então a gente está com essa perspectiva de acompanhar diariamente para conseguir essa decisão o quanto antes, né? Inclusive amanhã eu já devo conversar novamente com o cartório e falar: e aí, vamos?
Vamos lá, vamos ver se Eu acho vamos que, sair alguma eu acho que coisa? o caminho tá correto, é isso aí. Agora, mesmo a partir de uma decisão do juiz, o MEC pode tentar derrubar, né? Isso, Por isso a que é gente bom sabe. também o entendimento com o MEC, porque o MEC pode acionar também é, por tentar derrubar a decisão do juiz. Já fez isso várias vezes, né? Então, Teve na prova, no concursão, né? O concurso nacional unificado teve isso, né? Conseguiram algumas liminares foram revertidas. No Enem, quando o Enem foi unificado, lá no início do governo da Dilma, eu acho, não me lembro agora, quando passou a ser esse Enem com o SISU, chegaram a ter algumas decisões também que foram ali, na verdade, o tribunal manteve, o STJ alterou, mas aí já tinha combinado, já tinha uma combinação para alterar. Uma questão, até que foi, se eu não me engano, o Conselho de Reitores, o CRUB, que demandou na época. Mas é outro momento, né? Infelizmente, hoje o judiciário beira a incerteza. A gente não existem mais os grandes magistrados doutrinadores, né? Então, infelizmente, cada vez mais o judiciário está longe até das faculdades de direito. Então, o debate do ensino no judiciário é sempre complicado, né? A importância do ensino, perdeu isso, né? Quando antigamente você tinha todos os desembargadores eram professores, então quando você via uma pauta, você vinha com a pauta sobre educação, era prioridade máxima, né? Infelizmente hoje a gente é um quadro do judiciário muito ruim, mas saímos com ânimo bom da conversa com o magistrado, o tribunal aqui está numa turma boa e acho que a gente está no caminho certo para ter uma decisão favorável nos próximos 15 dias, né? Que também é o tempo das tratativas ali antes do recesso do legislativo, então acho que nas próximas 2 semanas vão ser bem importantes. E exatamente por isso que a gente precisa atingir a nossa meta da vaquinha, porque se o MEC fizer, né, outras negativas e tudo mais, a gente vai ter que subir de instância em instância, e a gente precisa custear todo esse trabalho que é árduo, né, bastante árduo, para poder chegar até esse momento. Eu queria saber, tem algumas perguntas aqui já no chat. É, queria saber se mais alguém quer falar aqui antes de eu ler e a gente podia ir fazendo essa Desculpe, troca. eu saí de uma reunião, mas eu continuo e estou aqui no Uber. Vocês desculpem, porque eu estava numa Imagina. reunião que não podia faltar. Mas eu só acho o seguinte: ou se faz um trabalho grande com os estudantes, para tentar mesmo, inclusive a vaquinha. Estudante não tem dinheiro, mas às vezes 5, 10 reais faz a diferença. Então a gente precisa, não professores, mas os estudantes, inclusive, principalmente aqueles que estão no período dos últimos semestres. Eu acho que seria fundamental uma ação forte, tanto do ABACE, da ANDA, com as universidades e os professores trabalharem os estudantes. Senão a gente avança pouco. Afinal, os professores são conservadores e respeitam as decisões superiores. Obrigado, gente. Não, eu acho esse caminho eu acho fundamental e importantíssimo. A gente precisa fazer com que mais chegue a eles, né, todas essa mobilização, porque de fato a juventude quando se envolve e o interesse, como o Ian colocou, é maior deles, porque eles é que vão prestar os concursos, isso vai fazer toda a diferença, completamente toda a diferença. Ian, tem uma pergunta aqui que a Bia Matar, ela faz, que é como fica o princípio da isonomia
nessa relação, né? É discriminatório esse concurso? Então, o que a gente está exigindo? Sobre o princípio da isonomia, eu acho que esse é o ponto central. Não há isonomia quando duas habilitações fazem a prova, ocupam as vagas no Brasil todo e duas ficam fora. Bom, é isso. Ainda que a isonomia. O Ministério vem tentando trazer esse caminho que não é um concurso, né? Inclusive, a gente já previu isso, fez um capítulo específico falando: olha só, é um concurso. Vamos botar a casa em ordem, não dá. Isso é um concurso. O concurso, ele possui diversas fases. Uma delas é o processo de seleção, e esse é o processo de seleção do concurso. Então, vamos aos poucos aqui, né? E é obrigatório, né? Isso aí é princípio constitucional, tá no 37 da Constituição, né? Para primeiro, eu acho, que agora eu vou falhar um pouco nessa parte, mas que todos os concursos devem respeitar os princípios da administração pública. E dentro dos princípios tem a isonomia, tem a economicidade, e não há economicidade se você faz uma prova para várias áreas e exclui outras, forçando o ente público a fazer uma prova própria. Então você fere a economicidade. Você, né, é bem falho sobre isso. Eu até abri o processo aqui, né, para trazer qual foi o pedido que a gente fez, até para a gente ter isso bem delimitado, né? Então a gente pede a concessão de tutela de urgência, inaudita altera paz, ou seja, né, é um latim bonito para falar, decide logo antes de perguntar para outra parte, né? A gente traz nos termos do artigo 4º e 12 da 7347, 300, seguintes da 1305, a gente vai trazendo a paralisação para determinar a imediata suspensão do edital, até que o Ministério da Educação e o INEP garanta a participação da linguagem de dança e teatro como campo de conhecimento integrantes da prova nacional docente, garantindo o cumprimento dos dispostos no artigo 26, parágrafo 2º e 6º da LDB. Então, o pedido é: suspenda até que garanta a presença. Bom, pode suspender tempo indeterminado? Pode. Aí é a questão da vontade política. Então, vão suspender a prova nacional docente? Vão. O ônus é do governo. Então, tomamos cuidado nesse pedido para não ser de ser algo positivo também. Oi, A Ian. gente não vai. Só um minutinho, Bia, só para eu É da minha concluir pergunta, tá? isso, e aí já. A nossa intenção era suspenda para garantir a presença, não é para cancelar determinadas áreas, porque assim, uma saída possível para o Ministério para tentar corrigir então nesse primeiro ano nós não vamos ter prova para artes. Tira a música, tira artes plásticas e vamos falar assim, então não vamos ocupar artes. Então não vai ter problema, a artes fica fora. Ou seja, vamos prejudicar as outras áreas. Eu acho que isso daí seria uma saída que daria muito mais repercussão, né, contra o governo, porque aí isso vai afetar alguns grupos que a gente sabe não são tão numerosos, mas falam alto, né? A Ordem Brasileira dos Músicos, por exemplo, adora gritar, alguns movimentos da música que são bem fortes e impacta também uma classe de artes visuais, né, que se interessa bastante porque está lá na formação, né, na educação de artes, principalmente para a área de museus. Então, acho que isso impacta alguns grupos que falam alto. Então, não vão querer ir para esse lado. Ou então, e é o que é o nosso pedido, que é a conciliação possível. Você mantém o artigo 6º, como está lá na portaria, onde você diz que será usado a prova do ENAD. Aos cursos que não possuem ENAD, será garantida prova, ponto. Isso resolve. A gente está atrás de um parágrafo na regulamentação.
porque isso vai forçar até a prova. Então, a nossa luta, se a gente pensar, é por essa frase. Mantém o programa, me fala, aos que não têm, porque, por exemplo, ainda não teve gritedo, mas a teologia também é uma licenciatura possível e está excluída. Então, isso, as ciências sociais até estão ali, né? Mas estão mais ou menos, porque as ciências sociais tem um outro problema, que não tem a vaga conceituada. Mas a teologia está fora. Existe elementos essenciais na Base Nacional Curricular. Então, também tem esse outro lado que vai aparecer nos próximos dias. Então, aí eu não sei, Fernando, se a gente abre, tem a Beatriz Oliveira e tem a Bea Matar, as duas que. Sim, sim, vou abrir, mas eu preciso dar uma boa notícia. E isso me enche de esperança e me emociona muito. A gente já está com 10.844. Ou seja, é isso, assim. A gente precisa acreditar e se mobilizar, porque isso flui. Então, obrigado. Obrigado, professor Palma. Obrigado a todos que estão contribuindo, porque está sendo maravilhoso mesmo. Bia, Matar, sobre a tua pergunta, fica à vontade. Depois eu vou passar para a Beatriz Oliveira, que já está com a mãozinha levantada. Obrigada. Então, eu sou do Fórum Nacional de Dança também e do programa de pós-graduação em artes da UFPEL. O que eu queria complementar dessa resposta se cabe, então, é uma retificação, só uma retificação, suspende, retifica e começa o processo tudo de novo, né? E eu acho que quando tu falou da música, eles só se mobilizam quando é com eles, nunca é É. para os outros. Eu sou companheira de músico, assim, de vez em quando, e nem nas reuniões das setoriais eles vão, assim, mas quando pega no calo deles, né? Então, o que eu acho também que essa luta, ela não é só da dança e do teatro. O meu curso é de artes. Eu estou tentando convencer os meus colegas das artes a fazer a vaquinha também, das artes visuais e da música, e eles estão indignados porque a dança e o teatro não tá. Então, é uma luta de todas as artes, não só da dança e do teatro. Então, acho que cabe também a gente expandir, que a preocupação é essa. Por isso que eu queria saber qual é a consequência da ação para explicar para eles, porque o medo deles também, e se vocês vão lá e bloqueiam, a gente também fica sem. É só dizer não, é só ir lá e botar, e, né, a linha C e áreas afins, a linha C e os que se sentem excluídos, ou suspende, tá, acabou, não tem mais nada, acabou para todo mundo, nesse sentido. Obrigado, Uma Bia. preocupação é não virar uma rinha de artes, né? Nós não queremos isso, não interessa a ninguém, não é. Ninguém quer fazer uma medição, qual arte é maior e qual deve ocupar. Não, a gente tá. É a formação integral do jovem que a gente está discutindo. A formação integral passa pelas 4 habilidades. Então, é isso que a gente tem que tentar trazer. A forma de solução, aí vai entrar muito do setor técnico da AGU dentro do Ministério. Então, e aí entra muita pressão política, por exemplo, daqui a pouco do Ministério da Cultura, que pode resolver se mexer e falar, olha só, gente, tem que resolver, isso tá uma questão complicada. Porque ele pode sim retirar, entender que também depende de quando sai uma decisão. Porque ó, se sai uma decisão logo antes de iniciar as inscrições, a gente pode suspender as inscrições, corrige. Agora, se só sair lá na véspera da prova, cai tudo. Cai tudo, tem que reabrir tudo. Então depende do tempo. A gente está contra o relógio, contra o calendário, contra o, contra o poder público e pela cultura, né? É isso. Basicamente, a gente está nessa luta. E eu tô bem tranquilo, assim, acho que a gente vai contra tudo e contra todos. Obrigado, Ian. Antes de eu passar a palavra para Beatriz Oliveira, só tem uma pergunta do Jonas.
Carlos, que ele fala daquela lista de contatos para os coordenadores. A gente está ainda bem com poucos e-mails. Eu vou colocar de novo, é uma planilha de Excel, que as pessoas vão colocando os e-mails das coordenações dos cursos de teatro e dança. Então a gente ainda não mandou, porque a gente tem, eu acho que só 20 e-mails ali. Então a gente precisa ir crescendo isso. Então eu vou colocar aqui, quem quiser e souber já o e-mail da coordenação de algum curso, acrescenta nessa lista, tá bom? Obrigado. Então, Beatriz Oliveira. Boa noite. Então, eu sou professora de artes, né, lá da escola estadual, né, de onde eu moro, né, Estado de Alagoas. Enfim, por enquanto, eu sou PSS, né, e eu venho estudando aos pouquinhos para o concurso, né, do Estado, né, para ser efetiva. Sendo que aí surgiu essa PND. Aí, assim, eu fiquei meio que, tipo, confusa, porque, assim, tipo, as nossas áreas estão excluídas, né? Teatro e dança. Eu sou formada em teatro, pela UFAL, né? A Federal daqui de Alagoas, né? Aí, daí, eu tô pensando, tipo, eu tinha comprado o curso, né? Para estudar para o concurso da SEDUC. Aí, eu tô pensando, assim, se tem alguma possibilidade de alguém de artes visuais, aqui basicamente não, aqui não tem, acho, um curso mesmo, a Faculdade de Artes Visuais. Tinha antigamente no SESMAC, que é a particular daqui, né? Aí daí eu tô pensando, as pessoas formadas, assim, será que tem alguma possibilidade de ocupar as vagas, no caso, que eu tava querendo, no caso? Eu fiquei pensando para esse lado, entendeu? Esse é o meu medo, porque eu quero ser efetiva também. Entende? Professor Essa é a Palmas, pergunta. professor Palmas, você queria responder? Porque eu tô assim, com certo medo, porque já não tem Viu, tantas vagas, Beatriz? daí já fico com esse Beatriz, receio. são duas coisas diferentes. Se você quer ser efetiva aí na escola ou numa escola aí na cidade que você mora, você tem que prestar o concurso da Secretaria da Educação daí. Quer dizer, esse concurso do MEC, do INEP, não vai efetivar ninguém, em lugar nenhum. São coisas diferentes. Agora, alguém que participar desse concurso do MEC e a Secretaria de Alagoas, independente do concurso, chamar essa pessoa, ela vai ocupar uma função. Ela não vai ocupar cargo, porque o cargo de professor efetivo você obtém pelo concurso da sua Secretaria de Educação, não pelo MEC. É isso. Isso vai dar, inclusive, isso está dando confusão, inclusive. Porque quem for selecionado a partir desse concurso do MEC, ele não é efetivo. Ele vai ter aula naquele ano. Aí, se a Secretaria de Alagoas realizar um concurso e você passa a ser efetiva e pode escolher lá. Acabou. É isso. Eu tive medo. Não, é isso, Beatriz. Por exemplo, o que o MEC está dizendo é que porque é isso que o professor Palma falou, vai abrir um concurso, né, um chamamento lá, e aí ele pode dizer, não vai ter prova realizada fisicamente em lugar nenhum. Nós vamos usar o resultado das classificações de quem se inscrever no concurso. Então, você fez a prova lá, tem a tua pontuação, você se inscreve no concurso local. E aí a pontuação que você fez na prova nacional docente é que vai te classificar para o concurso. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa estar na prova. Porque quando o município aqui fala assim, abriu o concurso aqui, por exemplo, eu estou em São Bernardo do Campo, abriu o concurso na prefeitura de São Bernardo do Campo para vaga de geografia, história, né, e arte. Não faremos prova física lá no local que
que tem que ir até o lugar fazer prova como Enem e tudo mais. Não vamos fazer essa prova. Nós vamos usar a prova que o MEC já fez, e as pessoas que têm interesse neste concurso aqui de São Bernardo se inscrevam, e a gente vai pegar a classificação que você teve, né, a pontuação que você teve, e vamos classificar vocês. Entende? Vai classificar, se no caso, como se isso fosse a prova ou não? Não entendi. É como se fosse a própria prova. Em vez de eu fazer ela, eu já fiz antes do concurso. Rapaz, sei lá, eu tenho medo, tipo assim, de alguém lá de não sei da onde. Isso vai dar muito recurso. Pegar. Vai. Por isso que o MEC tá. Uma das alegações do MEC é: não está aqui na prova nacional, a prefeitura pode abrir concurso para teatro e dança e fazer a prova física lá. Mas a nossa realidade, como, né, na nossa área de teatro e dança, é entrar com recurso o tempo todo em editais, porque eles muitas vezes não aceitam o diploma de teatro e dança como sendo um diploma válido para os cursos de arte, para as vagas de arte. Então, assim, se eles não aceitam nem os nossos diplomas quando a gente faz o concurso, que dirá abrir um concurso, um chamamento específico para teatro e dança. Porque eles vão ter as pessoas de artes visuais e música já com a pontuação. Entendem? É isso. Marise, por favor. Eu queria chamar atenção para uma pergunta. Eu achei excelente a fala da Beatriz. Beatriz, talvez para poder entender melhor, é assim, tomando como exemplo o Enem. A pessoa faz o Enem, e depois, quando a universidade abre o edital do SISU, a pessoa que já tem a nota prova feita no Enem vai lá e se habilita naquele concurso de cada universidade, que é o edital do SISU dentro de cada universidade. Vai ser um pouco assim. A prova nacional docente vai ser um provão, e depois, se o teu município, aqui o estado do Rio Grande do Sul, já aderiu à prova nacional docente, já disse que a próxima que vai ocupar os cargos de professores da rede pública estadual, aqueles que forem aprovados na prova nacional docente. Aí eles vão abrir um editalzinho dizendo, olha, todos que têm nota na prova nacional docente, façam uma adesão aqui e vai pegar a classificação da prova nacional docente. Por isso é importantíssimo que a gente entre, que a gente continue nessa ação, que a gente continue nessa luta para incluir ainda neste ano, nesta prova. E aí eu gostaria de trazer uma informação que o juiz, a pergunta da Bia Matar. O juiz disse, caso tenha, claro, a decisão positiva, suspende o calendário. Se tiver que atrasar um mês, 15 dias, 2 meses, o MEC que se vire, o INEP que faça e inclua dança e teatro. O calendário não é para... Nós não vamos suspender o concurso, nem o programa Mais Professores. O que a gente está pedindo é inclua teatro e dança. Se não tiver tempo, se eles alegam que não tem tempo, o juiz, a ordem judicial determinará que ajustem o calendário da prova. Pode ser que prorrogue, atrase um pouco mais, se a gente conseguir a liminar que nós estamos pleiteando. E nós vamos seguir lutando, seja no primeiro grau, segundo grau, a gente vai seguir lutando. E aí a última coisa, que é uma fala super importante que teve aqui no chat, que é como estão os diretórios acadêmicos, os DCEs e a UNE? Não estão. A gente precisa fazer esse movimento. Eu não sei de que forma que a gente pode fazer. O Ian veio do movimento estudantil, eu também fui militante do movimento estudantil, mas faz muito mais tempo. Então, acho que a gente precisa ter um contato com as entidades do movimento estudantil para, a partir dali, ter essa força e esse apoio, obviamente também junto aos coordenadores de todas as licenciaturas em teatro e dança do Brasil, mas a gente realmente precisa envolver os nossos estudantes de teatro e dança, como disse a nossa queridíssima e jovial professora Dulce Aquino, que luta, né, há muitos anos pela dança, pelo ensino da dança e pela dança como área de conhecimento. Então, é isso que eu acho que a gente precisa pensar, uma estratégia, se alguém Permite uma diga. parte? Claro. Só assim, do dia 16 ao dia 20, inclusive, acontece o Congresso da Uni em Goiânia.
Congresso da Uni vai acontecer agora, semana que vem. Inclusive, era um importante momento de tentar algum contato político para ter moção da entidade, para ter alguma fala dentro do evento. Eu acho que era importante. Então, é 16 a 20 em Goiânia, para variar em Goiânia. Podemos tentar, sim, eu acho que é importante entrar em contato com esse pessoal. Eu acho que, se eu não me engano, a Uni está com PCdoB. Eu então, acho que Desde 92. Hein? Desde De- 90. Tá certo. Muito bom. Vamos Tem- falar com a PCdoB, então, Vamos Marise, falar com o nosso pessoal do PCdoB, nossos deputados. sim. Marise, Marise, quer falar? Acho que eu caí. Voltei? Sim, voltou. Desculpa, falar com as nossas lideranças, então, acho que para encaminhar aqui, que nós já estamos no limite da hora, não sei como é que o Fernando vai encaminhar o encerramento, mas como encaminhamento, além de seguirmos na vaquinha e já termos aqui uma atualização sempre dos próximos passos na ação judicial, acho que a gente vai atualizar isso nas nossas redes. Sigam as nossas redes aí, os nossos Instagrams, eu não sei como é que está aqui. Beatriz, divulga para os teus colegas. Vamos embora, vamos seguir, vamos acompanhar. E também, acho que como tarefa, além de capilarizar mesmo essas informações, essa tarefa de fazer contato com as lideranças do PCdoB para a gente conseguir explicar para a gestão da Uni aí, para a gente conseguir organizar. Tá? Eu acho que da minha parte é isso. Desde já fico à disposição como a consultora jurídica do Fórum Nacional de Dança e acompanhando de perto essa luta. Sigamos juntos. Obrigada. Obrigado, Marise. Tem uma última pergunta aqui que eu queria que a gente pudesse só responder rapidinho. Talvez a Thali possa nos ajudar. Não sei se ela está aqui, mas acho que está. Mas Tô sim, aqui, tô sim. tá lá, tá. Que perguntou se a campanha, né, se a gente está indo para a grande mídia, para a TV aberta. A gente começou esse movimento, né, Thali? Se você pudesse falar um pouco. Sim, a gente tem um release para a imprensa. Eu posso, dentro do Fórum Nacional de Dança, eu vou pôr aqui o chat, a gente tem uma comunidade, e eu posso pôr lá, e quem tiver contatos com jornalistas e tal, para disparar isso para a imprensa. Eu posso fazer isso, vou pôr aqui no chat o link para entrar na comunidade. Ok, obrigado, Thali. É isso. Alguém mais gostaria de falar antes da gente encerrar? Eu não sei, só para agradecer os nossos hosts do Corpo Rastreado. Acho que isso é contigo, né, Fernando? Só para a gente não deixar passar. Muito obrigada, companheiros de luta. Não, nós, muito obrigado mesmo, Corpo Rastreado, porque acho que é isso, assim, a gente é uma estrutura, né? Essa luta a gente depende de recursos, depende de infraestrutura. A Marise, por exemplo, que fez todo o trabalho inicial da ação da notificação extrajudicial, fez sem cobrar nada, então assim, mas tem custos, né? Tudo isso tem, né, um valor, então obrigado, Thali, por né, conseguir também esse espaço aqui do Zoom com o Corpo Rastreado. Muito obrigado. Então, ficamos com esses dois encaminhamentos. O que vocês acham? Vamos intensificar a questão da vaquinha, por favor, né? Divulguem, né? Peçam para colegas, né? Já virou mês, então a gente já recebeu, então se der para para a gente contribuir novamente, né? Um pouco também. Isso que a Doce colocou, eu acho importantíssimo, os estudantes, mesmo que sejam valores baixos, poderem se envolver. Isso vai fazer a gente, né, conseguir chegar na nossa meta, nosso valor. E, como encaminhamento, tentar entrar em contato com a direção da Uni, né, ou talvez do PCdoB, para poder articular no Congresso da Uni. Se vocês souberem alguns estudantes que vocês que fazem parte do curso de vocês, que estão indo para o concurso, né, seria uma boa ponte, né, para poder fazer esse intermeio lá com a direção também do Congresso. Então, muito obrigado a todos, a todas.
a gente poderia fazer uma foto, se vocês pudessem abrir aqui a câmera, para a gente fazer um print. Isso. Thales, você consegue fazer? Fer, eu tô no celular, ele não vê a tela toda. Tá, eu consigo aqui. Vou lá. Pronto? Sorriam. Foi. Peraí. Calma, Dus, vamos de novo, Dus, vai. Mais uma. Ótimo. Pessoal, muito obrigado. Eu sei que nessa noite está friozinho, a gente está cansado, final de semestre, só nós sabemos o quanto é a nossa batalha enquanto professor, professora, estudante, né, nesse finalzinho de semestre, mas eu queria muito agradecer a presença de todos e todas, e aí sigamos, porque a gente vai conseguir e a nossa área vai começar a ser ouvida. A nossa iniciativa vai ser muito importante para que a gente possa ser ouvido e ser respeitado em outras instâncias. Muito obrigado, e até a próxima. Até. Tchau, gente. Bravo! Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite, galera. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa noite, obrigado, boa noite.